tivemos também um momento bastante significativo do presidente Jair Bolsonaro citar Rússia e Ucrânia. E é aí que eu chamo aqui Lorival Santana, que está conosco, o nosso analista de assuntos internacionais. Lorival, eu teria aqui umas 20 perguntas para te fazer a respeito desses pronunciamentos, mas vou começar sendo singela, mas num assunto que é sensível. O presidente Jair Bolsonaro citou ali as questões da Rússia com a Ucrânia e disse uma coincidência, né, de quando estavam no espaço aéreo russo, foi anunciado que uma parte das tropas teriam saído. Isso depois gerou até alguns questionamentos, né, de até que ponto pode significar ou não tirar os pés desse solo de instabilidade militar, né? Isso são outras questões, mas o presidente falou sobre isso e é exatamente uma parte bem sensível que a imprensa estava atenta, né? Bom dia, Elisa e Evandro. Foi mais uma oportunidade que o Bolsonaro criou aí para insinuar que foi ele que obteve a retirada das tropas russas, que, como você disse, nem sequer é certa ainda, né? A gente tem imagens de empresas independentes, empresas privadas na Polônia e nos Estados Unidos, que são consultorias que prestam serviços para clientes privados e que mostram que, na verdade, está havendo mais preparativos para uma invasão, inclusive a construção de uma ponte tática a 6 quilômetros da fronteira entre a Belarus e a Rússia. Mas o foco dessa visita ficou muito claro nesses dois pronunciamentos, né? Em primeiro lugar, o Viktor Orbán falou contra a imigração, né? Contra o Pacto Global de Migrações, que é simplesmente um sistema proposto pela ONU para a cooperação entre os países para assegurar o direito à migração. Não é legalmente vinculante. E o Viktor Orbán, ele mente que é obrigatório, que é uma coisa imposta aos países, que fere a soberania. Isso não é verdade, já foi refutado inúmeras vezes. Ele diz que ele e o presidente Bolsonaro estão de acordo sobre essa questão, quando o Brasil é um país que sempre teve uma tradição de receber imigrantes, é um país feito por imigrantes, inclusive húngaros, né? Bom, mas o foco ainda mais forte foi na questão da família. Quando eles falam de família, no caso do Viktor Orbán, ele aprovou uma Constituição. Eu digo ele aprovou porque o partido dele tinha maioria no parlamento, escreveram uma nova Constituição e que tem um artigo que define o casamento como uma instituição heterossexual. E aí ele diz que essas duas questões, a migração e a defesa da família, como se casais de homossexuais não pudessem formar famílias, né? É uma questão de preservar a nossa cultura, disse ele. Só um aspecto curioso sobre isso: o deputado que é autor desse artigo da Constituição húngara, que é evidentemente do partido do Viktor Orbán, ele foi preso depois de participar de uma orgia gay onde foi isso? Em Bruxelas. O nome desse deputado é um deputado, não tem aqui o nome dele, mas é um deputado que foi o autor desse projeto e que foi preso não porque a orgia gay seja proibida em Bruxelas, mas porque isso violou as regras do lockdown da pandemia. Bom, com relação ainda aos valores, aí o presidente Bolsonaro vem e diz que os dois países têm em comum os valores Deus, pátria, família e liberdade. Essa liberdade, obviamente, é só para os heterossexuais, na visão do Viktor Orbán. E, no caso do presidente Bolsonaro, ele está, então, realçando e tracionando para o público dele essa participação do governo dele numa corrente ultraconservadora, da qual fazem parte o Viktor Orbán e o Vladimir Putin, que ele acaba de visitar também, que também aprovou leis contra os direitos dos homossexuais e das mulheres na Rússia.
Com relação ao comércio, de fato, o Brasil vendeu, a Embraer, né, não o Brasil, mas a Embraer vendeu 2 aviões de transporte multimissão da classe KC-390 por $300 milhões, devem ser entregues até 2024. Mas fora isso, o comércio é extremamente modesto entre os dois países. O Brasil exportou $62 milhões no ano passado e importou $457 milhões. A Hungria não é um país referência em tecnologia da informação. O próprio governo húngaro recentemente publicou um relatório em que diz que o desenvolvimento da tecnologia da informação está aquém do esperado na Hungria. Então não é algo que justificasse esta visita, Elisa e Evandro. Algo que a gente percebeu nesta fala do presidente Jair Bolsonaro e que ecoa também toda vez que ele encontra autoridades fora aqui do Brasil é a proteção que ele diz que o governo federal dá sobre a Amazônia, né? Inclusive dizendo o seguinte: isso. Muitas vezes as informações sobre esta região chegam para fora do Brasil bastante distorcida, disse o presidente Jair Bolsonaro. Destruição é uma coisa que não existe. Nós preservamos 60% do nosso território. E isso vai contra muitos dos relatórios feitos por próprias secretarias que pertencem ao governo federal ou órgãos de combate, de fiscalização, que mostram sim aumento de desmatamento, que mostram sim sucateamento da fiscalização em relação ao desmatamento no norte do país, na Amazônia Legal. Aonde que o Bolsonaro quer chegar com isso, já que a informação ela é tão disseminada, né? Se a informação é disseminada, como é que você vai tentar contrariar isso ao se expor para outros países? Exato, nós temos aqui índices, né, que são respeitados mundialmente, que mostram quando o desmatamento aumenta, quando diminui, e no ano de 2021 o saldo infelizmente foi negativo, né? O desmatamento aumentou no ano todo. E o Bolsonaro havia dito isso ontem também ao lado do presidente Putin, né? Ele agradeceu ao presidente Putin por ter defendido a soberania da Amazônia contra as posições que colocam a Amazônia como um patrimônio da humanidade. Claro que esse patrimônio, você mesmo realçava isso há pouco, esse patrimônio não significa no sentido de propriedade, né, de invasão da nossa soberania, é mais no sentido de que todos os países do mundo devem se unir e ajudar o Brasil e os outros países amazônicos também, que são 9 no total, ajudar a preservar a Amazônia como outros biomas importantes ao redor do mundo, né? Mas é uma forma de tracionar um certo nacionalismo, né? Seria a vertente nacionalista do Bolsonaro no Brasil, porque o Viktor Orbán tem, o nacionalismo dele tem essa faceta em relação à imigração, que é um tema forte na Europa, né? Ele é contra a imigração e usa isso politicamente, eleitoralmente, né? Ele que enfrenta eleições agora no dia 3 de abril. A gente não tem essas tensões aqui, até porque o Brasil não é um país atraente para os imigrantes, né? É um país que vive numa profunda crise econômica, não é um país interessante, os imigrantes buscam outros países, são poucos os que querem vir para cá e que enriquecem a nossa cultura e a nossa economia também. Então, ele retribui essa questão nacionalista do Orbán com a discussão da Amazônia, Evandro e Elisa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com as autoridades húngaras. Eu peço que você permaneça com a gente e voltamos a nos falar daqui a pouquinho.